Estamos aqui na segunda edição do nosso podcast do Elas Business Club e vamos continuar com um assunto incrível com essas minhas masters convidadas e vamos falar sobre produtividade, vou ensinar vocês sobre como fazer metas, planejamento, tanto na área empresarial quanto na pessoal. Mas a gente estava com um assunto tão incrível que a gente vai continuar fechando esse ponto com Alexandra. Nós estávamos falando sobre a questão do bullying, né, de mulheres com mulheres, e aí como isso afetou sua carreira, e eu gostaria de saber da área de produtividade, porque o que acontece? Quando a gente está ferida, quando as pessoas magoam, quando a gente sofre algo, aquilo ali não desmotiva, né? Então é até um alerta para que às vezes o seu funcionário, às vezes a sua empresa, ela não está com uma produtividade muito alta, porque as pessoas estão desmotivadas. E uma das coisas que mais influencia na nossa performance é o nosso emocional, né? Então, foi muito lindo o bloco anterior, que você até se emocionou da situação que você passou, né? E aí eu queria saber de você, como você se sentiu, como a sua produtividade, você acha que foi afetado o seu desenvolvimento? Poxa, a pessoa chega, só porque você é linda, a pessoa pega e fala, ah, não, ela não vai dar conta porque ela não vai fazer direito, né? A Flávia também falou de situações, Flávia, também gostaria de saber também sobre a sua produtividade, porque assim, eu gostei da analogia que ela fez, que com muitas coisas ruins, ela bate no liquidificador, toma aquilo ali como combustível, né? Eu vou contar uma situação inédita, né, que aconteceu comigo, que também como transformar o ruim em bom, que eu acredito que foi também que aconteceu com a Flávia. Todas essas agressões, essas situações ruins que ela passou, gerou um combustível para que nós pudéssemos seguir em frente. E hoje você é uma mulher espetacular de sucesso, que vai me contar um pouquinho que vou fazer um monte de pergunta para você, que eu sou dessas e não daquelas, para saber, Alexandra, a sua produtividade. Quando você sofreu essa situação de bullying, de perseguição, de mágoa, seja como você, né, deixou bem claro, independente da palavra, fere. Como é que você sentiu? A sua produtividade piorou? Você falou assim, não, agora que eu vou ser mais produtivo, senão, não, estou me atrapalhando demais, fico, não fico. Conta para as pessoas entender como essa questão emocional atrapalha na produtividade. Eu acho, Yolanda, que não tem como ter produtividade. Tem como você ter sobrevivência. Uau. Então, todos os dias você sobrevive àquilo. Porque era um lugar que eu gostava, era um ambiente que eu gostava, era um trabalho que eu gostava dos clientes, eu cuidava de várias operações ali de vendas, né, por telefone. Então, era algo que eu gostava de fazer. E era algo que fazia parte, inclusive, da minha experiência. Por incrível que pareça, isso não tem 7, 8 anos. Então, não foi algo que aconteceu comigo no início de carreira, né? Foi algo que aconteceu há pouco tempo. Então, não tem como você, de jeito nenhum, você ser produtivo. Tem como você sobreviver todos os dias. Você mata um leão por dia. Não tem como você criar nada novo, não tem como você inovar, não tem como você se defender, né, de algo que nem, até porque você está naquela situação, você nem sabe o que está acontecendo. Porque tudo que eu estou contando para vocês aqui em 10 minutos foi se arrastando durante meses e às vezes a gente está naquela situação e a gente não tem consciência do que está acontecendo. Na verdade, a gente tem essa consciência depois, né? A gente entende um pouco melhor depois. Então, a gente tem que ficar muito atento no dia a dia, porque aí você começa a acreditar, não, a pessoa vai entender, não, daqui a pouco vai passar, não, agora eu vou fazer assim e vou mostrar aí o meu trabalho e isso vai se resolver. Não se resolve, você fica tentando fazer aquilo. Para mim tem uma coisa que é muito séria, quando você decide ser gestora. Se você decide ter gestão de pessoas, isso é uma responsabilidade muito grande. Você está dizendo assim, eu tenho sob minha responsabilidade a carreira e a produtividade, o desenvolvimento e a capacitação de algumas pessoas. Eu não tenho
total controle sobre o que elas querem ou o que elas fazem, os sonhos, os propósitos, mas eu tenho a responsabilidade de conduzi-las através de uma experiência. E, infelizmente, não é todo mundo que entende gestão com tanta responsabilidade, né? As pessoas acham, eu já vi isso várias vezes nos últimos anos, eu quero ser chefe que eu quero mandar em alguém. Gente, deixa eu explicar para vocês. Não é assim que funciona a gestão de pessoas, tá? Então, se tem alguém achando, e eu já vi, inclusive, gente sob minha gestão que queria ser gestora, queria ser chefe, queria que chefe não é a palavra ideal, queria ser gestora só para, tipo assim, agora eu vou mandar, porque eu tô olhando com aquela visão de que ser gestor de alguém é quando eu tenho ali a última palavra. E não é assim. Ninguém vai ser um bom gestor achando que vai mandar em alguém. Existe um processo, existe um sistema, existe um ambiente. Então, não se iludam. E eu já vi, infelizmente, porque é com dor no coração, muita gente se agredir com essa ilusão de que ser gestor é algo que ser chefe é algo que é para mandar em alguém, ou tipo assim, já ouvi também, fizeram comigo, agora eu vou fazer. Não façam isso. É verdade. Não faz isso, porque eu não quero e não vou e nunca faria o que fizeram comigo com alguém. Ao contrário, todas as vezes que a gente sofre uma dor, a gente tem que querer não fazer isso com mais ninguém, ou não querer que outra pessoa faça. Você simplesmente se rebelar com aquilo e querer dar o trocadilho, não vai tirar a sua dor em nenhum momento. Não é porque eu fui assaltada, que me roubaram, que se eu assaltar alguém, isso vai estar compensando. Não compensa, isso te traz mais uma dor e mais um problema. Então, aprendam. Eu sempre quis aprender com as coisas que eu não deveria fazer. A gente tem que aprender com o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que aprender mais ainda o que a gente não deveria fazer para as pessoas. Uau! Nossa, Alexandra, é tão interessante você falando isso, Fran, que como eu sou também da educação, olha, pensa comigo. Quando você está estudando, se você não aprende a matéria, você reprova, e aí você permanece naquela série, e aí você tem que fazer tudo de novo. Assim são situações na nossa vida. Com certeza. Quando a gente não aprende, a gente não passa para a próxima fase e a gente ainda repete. Então, isso que você falou fez muito sentido para mim, porque não é provocando a dor em outra pessoa que vai sarar a minha, né? Pelo contrário, né? Quando eu sarar a minha dor e não transpassar para outra pessoa que faz a diferença, né? E, Flávia, eu queria saber de você, né, diante da situação que você passou, como foi a sua, né, quando a gente fala de produtividade, eu falo sobre os seus resultados, como é que foi que você continuou a sua carreira, porque hoje você é uma mega mulher de sucesso, mas diante disso que você passou, poxa, você teve que abrir mão, você teve que sair. Me conta como é que fala assim, porque por muito menos pessoas se desmotivam, largam a carreira, né? E aí param. Você não, você mudou. Você fez uma nova rota. Você falou, vocês fiquem aí, né? Um grupo de mulheres. Eu formei minha liderança, eu fiz o meu papel e a Flávia saiu. Mas e aí? Me conta, tá? Eu saí, você foi curar a sua dor. O que você aplicou na sua vida? Conta um pouquinho para mim como você melhorou. Bom, sobre a produtividade, ali naquele ambiente, todo momento estava sendo sabotada, mas eu aprendi desde muito pequena o seguinte: dentro dos ambientes, quanto mais aquilo me traz pressão, quanto mais aquela situação me machuca, mais eu tenho por obrigação e compaixão comigo mesmo de crescer. Então, eu ali naquele momento, eu tive uma oportunidade que eu só pude enxergar depois. Claro que, como toda mulher, eu chorei, eu fiquei mal, tive meus momentos, mas a palavra naquele momento foi: eu tive
não vou dizer pena, eu tive compaixão comigo mesmo, entendeu? No sentido do quê? O que é que eu estou fazendo para comigo e o porquê que eu estou tentando me adaptar a esse ambiente. Eu tentei, por várias formas, com ações positivas, mudar tudo que eu estava vivendo, só que existe duas coisas que a gente precisa tomar na vida. É um gole de café e decisão. Adoro café. Adoramos. E eu tomei um gole de café e tomei uma decisão, porque muitas vezes você é obrigado a sair, né, de mesas, de lugares, porque você não é aceito, você sente um sentimento de rejeição muito grande no mundo dos negócios, na vida pessoal. Só que naquele momento eu tomei uma decisão tão acertada e tão importante, porque eu mudei completamente a minha carreira, né? Eu entendi que o meu tempo como terapeuta, como orientadora de mulheres, já tinha encerrado. Porque o mundo, eu precisava conhecer o mundo. Eu precisava entender qual era o meu papel, o meu propósito de vida no mundo. E aí, quando eu peguei o avião e eu agradeci a dona da rede, agradeci as pessoas que me abriram as portas, porque nem tudo foi só espinhos. Uhum. Também tiveram muitas flores e muitas alegrias. Alegrias pequenas que são para mim, os parceiros, os patrocínios que eu recebi, as pessoas que eu fui conhecendo, porque me abriram portas, entende? Uhum. Apesar de toda a dor que eu estava sentindo, a primeira coisa que eu acho que você está ouvindo, tô sendo perseguido, porque tem um concorrente que está me sabotando, está fazendo... Entenda uma coisa, se isso está te ferindo, procurar onde está machucando. Em vez de querer ficar passando pomadinha, abre. Foi o que eu fiz, eu abri aquela ferida em mim mesmo, porque aquilo precisava ser tratado em mim, curei porque eu precisava ir para outro ambiente. Eu não posso, eu tenho a responsabilidade como formadora, né, de opinião e também liderança. Eu saí de lá, mas eu não sabia que eu ia para uma Câmara de Comércio. Qual é a formação que eu tinha para ir para a Câmara de Comércio? Não tinha. E eu não sabia, mas eu tomei uma decisão acertada, que era fazer o quê? Abrir aquela ferida, aquele sentimento de rejeição, curar, tratar e sair. E quando eu voltei, e você imagina, quando você chega em 2016, quando eu fui para a Europa, né, mesmo gordinha, mesmo... Ainda achei algumas frases aí, clichê, mas agora eu sou doutora, né? Agora eu sou doutora de São Paulo, então... E também passei na Europa o preconceito de ser mulher e brasileira e negra, né? Mas aí eu soube me colocar, já estava preparada para aquilo, né? Numa determinada festa que teve junto ao governo português, e eu já sabia lidar com isso. Quando eu voltei, o meu resultado, a forma com que eu lidei com aquilo, da forma que eu saí, né? Assim dizendo popularmente, eu não sei, tipo assim, eu não saí, né? Eu não saí, eu simplesmente dei um tchau via Facebook e no outro dia eu estava embarcando para a Europa. Então, quer dizer, elas até hoje me perguntam, Flávia, qual é a razão do teu sucesso? Tomar decisões e simplesmente, assim, não me contaminar, porque foi o que a Alexandra disse. Não é meu, é do outro. E eu fui tratar a minha ferida, porque eu precisava realmente, porque senão eu ia surtar. Eu ia ficar louca toda hora, porque o sentimento de rejeição vai cuidando, porque daqui a pouco eu vou montar uma outra empresa e eu vou achar que ninguém vai querer comprar o meu serviço, o concorrente é melhor, e aí eu vou começar sabe, ficar nessa energia da negatividade toda hora e sabotando as pessoas. Eu simplesmente tomei a decisão de cuidar da minha vida, ir para a Europa, que era meu sonho, nunca tinha viajado de avião, fui recebida com honras, fui para o governo, fui recebida por 18 prefeitos portugueses, conheci gente maravilhosa, pessoas que eu tenho contato até hoje,
E quando eu voltei, eu estava preparada emocionalmente para tomar conta de uma câmara de comércio e ali sim eu pude aplicar os meus resultados. Porque ninguém, assim, ninguém nasce pronto, você vai sendo moldado ao longo do tempo. E se você não ter o olhar de empatia consigo mesmo e olhar o seguinte, cara, peraí, eu preciso cuidar disso. Cuidar. E ambientes totalmente que depois tipo assim, é um looping muito louco, porque eu saí do ambiente totalmente feminino e fui lidar só com homem, né? E fazer negócio com homem é outra pegada, é outro naipe, e você não tem aquela preocupação, enfim. É a mesma preocupação que eu tinha antes, né? Eu estava lidando com gestores, com líderes, com homens de negócio que também não estava habituado a lidar com liderança de mulher. Eu estava até esses dias conversando com um casal de clientes que a minha mesa de reunião tem marca do meu sapato, porque às vezes, para impor a minha autoridade, eu meti o sapato na mesa. Hoje eu simplesmente entro num ambiente, olho, não gostei, eu levanto, pego a minha bolsa e vou embora. Então as pessoas, muitos lugares que eu vou, as pessoas nem respiram. Porque sabe o seguinte, eu não preciso dizer quem eu sou, eu não preciso mais meter o sapato na mesa, eu não preciso, porque com o tempo nós vamos nos moldando. E a diplomacia foi fazendo isso comigo, né? A gente foi aprendendo a lidar com esses conflitos internos, lidar com o conflito do outro, continuo lutando para que as mulheres sejam melhores, encontrem a sua melhor versão, e eu também, porque eu ainda estou no processo de cura, né? Você sabe que eu tenho projetos sociais, formei inúmeras embaixadoras, já coloquei, e assim, eu falo que uma das maiores missões é dar o quê? Eu acho que todo ser humano precisa ser aplaudido uma vez na vida, e você já sabe mais ou menos como que isso tem atuado, e eu acho tão importante que quanto mais eu faço uma mulher crescer, independente se ela faz bullying, se ela faz bolo, se ela faz, né? Não, para mim não importa. Eu vou sempre me sentir representada. E aí a minha cliente, a esposa do meu cliente perguntou, Flávia, mas por quê? Eu falei assim, ela perguntou, mas assim, mas você não... Como que você se sente? Eu falei assim, você sabe o seguinte, eu falei para ela, sabe quando eu encontrei o meu propósito de vida? Quando eu entendi qual era a minha missão e o meu lugar de honra é quando eu passei a honrar as pessoas. Eu falei para ela, Deus me deu tanta capacidade que hoje eu fico feliz em honrar alguém. Aí ela olhou e falou assim, nossa, eu acho isso muito incrível. Então, dentro do meu trabalho, como depois me tornando gestora, liderança, lidando com esses ambientes tóxicos, eu fui entendendo qual era o meu lugar. E que eu não precisava ficar... eu não precisava me assemelhar nem me igualar, não tá bom. Eu assim, aprendi a dizer não para as pessoas, aprendi também que muitas vezes tem ambientes que eles não... tem ambientes e pessoas que elas vão caminhar com você até um certo ponto. Mas a mesa de honra serão para poucas pessoas. Então eu entendi que o meu lugar é onde eu devo estar hoje, nesse momento. E assim... não ter mais medo, vergonha, poxa, mas fulano não gosta de mim, fulano me deixou para trás. Não, ele cumpriu a meta dele, cumpriu o propósito, e a vida é como um rio. E nós estamos todos nesse barco. Uns vão desembarcar na metade, outros vão uns vão descer a cachoeira, vai descer a ribanceira, outros vão chegar até o final. E eu entendi que o mundo dos negócios é isso. Tem que deixar fluir, tem que deixar caminhar e sempre buscando. E, Yolanda, é muito importante aprender e a ouvir e desacelerar, né, Alexandra? Total. E refletindo sobre o que a Flávia falou, me veio uma situação aqui. Na verdade, o fechamento é sair desse ambiente para ser produtivo. Porque não tem como ser produtivo numa situação dessa.
né? Uhum. Você tem que se afastar mesmo, buscar ser produtivo de alguma outra forma. Nossa, essa fala da Flávia me trouxe muito sentido e eu lembrei da situação que eu falei que ia contar para vocês. Quando a Flávia falou tudo isso, vocês perceberam que ela tomou as rédeas da vida dela, ela foi protagonista. Ela assumiu o papel de Flávia e falou bem assim: as pessoas não irão me rotular, as pessoas não são o que. Eu não sou o que as pessoas dizem, né? Então, o que acontece? Alexandra, assim como a Flávia, né? A questão do Brasil ainda é muito racista, tem situações de preconceito, então o que acontece? Eu fico analisando as situações que eu já passei e os rótulos que me deram, né? E, gente, o óbvio precisa ser dito. E que você precisa se colocar no seu lugar, você precisa saber quem você é. E como a Alexandra disse, saia. Se algo está te afetando, acabando a sua produtividade, minando os seus resultados, saia, né? Aconteceu uma situação, eu, filha de mãe solteira, minha mãe teve muito jovem, né? Graças a Deus eu fui criada pelos meus avós, mas o que acontece? Eu estudei em escola pública e aí eu fui bolsista em parte da faculdade, não por apadrinhamento, mas sim porque eu fiz a prova e que eu consegui nota e passei. E com isso fiz minha faculdade, vendi bombom, depois fui estudar para concurso público, passei em concurso e assim fui trilhando a minha carreira e hoje estou aqui como mentora, sou embaixadora líder, conciliadora federal. Por quê? Porque eu soube sair do ambiente onde eu estava, onde me menosprezavam, onde dizia você é incapaz, você é negra, filha de mãe solteira, você estudou escola pública. Gente, era muitos rótulos, eram muitas situações, onde no palco da minha vida eu resolvi atuar e não deixarem que as pessoas me dessem qualquer papel que ela queria, sabe? É muito interessante e eu entendo a sua emoção quando a gente fala de situações que acontecem com a gente. Por quê? Porque quando a gente assume o papel de protagonista e dizer eu mando na minha vida e eu conduzo, não é o outro que vai me dizer que eu sou incapaz. E quando você contou a sua história, que, poxa vida, as pessoas nem nos conhecem e julgam e chega e diz assim, não, você não vai fazer isso. E aí, o que acontece? Hoje você é uma mulher de sucesso, como você disse, já não era no começo da sua carreira, né? Porque nós somos julgadas, mas sim já depois de um tempo. Então, você saiu daquele ambiente e aí sim, você mostrou o seu potencial e alavancou a sua produtividade. Alexandra, isso no meio empresarial, as empresas, esses tipos de situações, como a gente vem falando, né? Que vem acontecendo. Você, como uma excelente gestora, como uma pessoa que já passou, teve do lado de quem sofreu e também já como gestora explicou que não faria isso. Mas caso aconteça isso, uma solução, o que você pensa assim? Porque eu sou da área pública, estou indo para o meio empresarial, mas eu falo assim, eu sou meu próprio patrão. Mas eu também sou meu funcionário, porque assim, eu sou mentora, aí eu sou minha chefe. Mas eu também sou minha funcionária porque eu trabalho para mim. Mas você, como uma mega empresária, né, de gestão, tua empresas, se isso acontecesse, né, você vê que a sua equipe, que tem pessoas que ela não está com um emocional, o que você aconselharia, o que você daria de dica? Fala assim, cara, se isso acontecer na sua empresa, faça isso. Vai melhorar? Dentro da equipe, né? Todos os dias nós lidamos com pessoas. Então, todos os dias nós temos situações que abrangem de alguma forma a emoção ou a dor, a ferida de alguém. Então, o que eu tento todos os dias fazer, né, é acolher. Então, por isso que o gestor, você que é empresário, você que é empresária, o gestor, ele tem que se preocupar com o seu equilíbrio emocional para ele conseguir acolher. Porque quando as pessoas são acolhidas, elas podem ter a tranquilidade e o entendimento para poder dar o próximo passo. Senão, vira uma doença emocional aquele ambiente, né? Então, por quê? Porque tem gente que acua e tem gente que se rebela.
Aí você vai ter funcionário que está com algum tipo de situação ali que ele acua. Isso é ruim para a produtividade da empresa, para a produtividade do time. Se você também tem funcionário que rebela, você também tem um problema ali de produtividade. Você tem um problema também ali no teu time. Então, de qualquer forma, você está perdendo. Então, hoje, na verdade, nós não fomos preparados para a inteligência emocional. Né? Ninguém ensinou para a gente desde criança que isso faria algum tipo de diferença na forma de você lidar com a gestão das pessoas ou com que você lida com as pessoas e nos seus relacionamentos todos os dias. Então, o que você precisa é prestar atenção. Lógico, nós somos gestores, não somos terapeutas, não somos... Então, você está ali dentro da empresa para dar o resultado que a empresa precisa, que o negócio precisa, mas é junto com as pessoas. Então, esse olhar, ele tem que estar todo o tempo atento para dar a acolhida. Eu costumo também recorrer muito, porque... Quando a gente está em gestão de empresa, o empresário, o gestor, dependendo da liderança, do tamanho da liderança que ele tem, ele acaba ficando muito solitário, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter um mentor, né? Um mentor que pode não ser um mentor que eu vou lá toda semana, um terapeuta, mas ele tem que ter alguém ali que tenha o mesmo propósito e a forma de pensar para se aconselhar. Sim. Ninguém fica sozinho. Ninguém. Eu geralmente recorro muito, tenho muita sorte com o pessoal de RH, né? Então eu gosto, eu falo, não tem como a gente ficar sem um RH que acolhe. Então nos últimos anos dei muita sorte porque sempre tem um RH, uma fada madrinha ali, no caso, geralmente coincidiu de ser mulheres, mas que te acolhe, te dá um conselho de fora, porque não dá também para, em momentos emocionais, você tomar a decisão de uma forma fria e de uma forma calculista. Então, eu acho que todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de um terapeuta, todo mundo precisa de um amigo, de uma amiga, todo mundo precisa de um coaching. A gente pode chamar do que quiser. A gente pode colocar aqui vários nomes e provavelmente nos próximos 3, 4, 5 anos vão inventar algum outro nome bonito. Com certeza. Tá tudo bem. Agora, assim, a gente não pode deixar a solidão tomar conta e achar que a gente é suficiente. Ninguém é suficiente. Então, o que eu levo hoje para minha vida e para minha carreira, eu sempre tenho alguém onde eu possa compartilhar ali e ter algum tipo de conselho para poder lidar melhor com algum tipo de situação que talvez eu esteja ali na cegueira ou vendo de uma forma muito parcial. Caramba! Nossa, Alexandre, é tão interessante você falar sobre isso, porque o que acontece? As pessoas, elas estão deixando de olhar para as outras pessoas atrás de resultado, de melhorar sua produtividade. Com a pandemia veio o avanço tecnológico, então a gente viu tanto que teve um boom de crescimento, e o que acontece? Esse crescimento, a gente teve muito mais acesso às informações, e essas informações gerou uma grande demanda de conhecimento, porque hoje as pessoas têm acesso a muita coisa, logo elas querem ter. Então, assim, eu tenho essa caneca, daqui a pouco eu quero a vermelha, eu quero a branca, sabe? As pessoas estão ao todo tempo assim. É igual elas perguntam, nossa, Yolanda, mas você faz tanta coisa, a sua vida é corrida? Não, a minha vida não é corrida, porque a minha vida, ela está organizada, mas eu vejo que as pessoas, elas estão correndo. Você pergunta, oi, Alexandra, como é que você tá? Ai, tô correndo. Gente, vocês estão correndo pra onde? Sabe? As pessoas estão aceleradas, a doença do século é o estresse, é a ansiedade, sabe? Devido à falta desse olhar que você falou, eu concordo plenamente, sabe? Como cristã, independente de religião, eu falo, né? Que Deus não fez, eu acredito que eu sou filha de Deus, então eu sou filho de Deus. Se a pessoa não veio, não fala por mim. Mas só para deixar bem claro que Deus fez o homem, fez a mulher, entendeu? Para a gente não ficar só. E então, assim, para a gente ter uma companhia, para a gente viver, então as pessoas estão atrás de resultados, as pessoas estão atrás de produzir. E, gente,
com essa grande demanda de resultado, de produtividade, vamos ter lucro, fazer dinheiro. Chegou um ponto, Alexandra, que ano passado eu fiquei doente. Por quê? Porque você tem um excesso. E aí você parece que você nunca consegue acompanhar, porque logo eu te vejo e você está nos Estados Unidos, e aí, poxa, eu estou aqui no Brasil, logo você fez um MBA e eu ainda estou no doutorado. E como assim? Né? As pessoas, elas estão sempre correndo e correndo, buscando um parâmetro do outro e não verificando, poxa vida, eu tinha uma graduação, opa, eu cresci, agora fui para minha pós. Não, as pessoas estão pensando lá no outro. E aí, Alexandre, o que aconteceu nesse momento? O acelerar dessa cobrança, dessa questão de não olhar para si, como a Flávia falou, que ela teve compaixão, né? Que ela olhou para ela, eu não tive um olhar que falasse assim, olha, Yolanda, desacelera. E aí eu fiquei doente. Dão 50 milhões de nome, síndrome de cansada, enfim, a situação foi que eu cansei e eu fiquei doente. Por quê? Porque eu acelerei e eu venho falar a minha nova metodologia esse ano. Eu estou trabalhando o desacelerar, porque as pessoas, elas estão aqui com o celular, elas não dão bom dia para os pais, é capaz de mandar uma mensagem, né? Oi, bom dia. Gente, peraí. Né? Então, o que acontece? Eu vejo muitos memes, as figurinhas, que os robôs estão lendo o livro ou estão brincando e as pessoas estão assim, com o celular. Você não tem mais uma comunicação afetiva, você não tem mais a interação dentro das empresas. Então, uma das questões, como a Alexandra falou, que é tão importante, ela como gestora, vem falar dessa relação intrapessoal e interpessoal, né, que interpessoal entre a equipe, e eu venho falar da intrapessoal para melhorar a produtividade. Por quê? Quando você está no meio e aí você não tem essa empatia, essa convivência de trabalhar as suas habilidades, de você trabalhar com ferramentas adequadas, o que acontece? Logo a sua produtividade, logo a sua vida, logo os seus resultados minam, porque você começa a correr de forma desenfreada sem saber para onde vai. Então, uma das coisas que eu trabalho nas empresas e como mentoria é a questão das metas. Uma meta que ela seja plausível. Tem pessoas que fazem, eu vou à meta de ir para a Lua. Se você for astronauta, tudo bem, né? Tá dentro ali do seu campo. Mas aí vem a frustração. Então, assim, gente, a organização de metas, de pequeno, médio, longo prazo, dentro das empresas ou na sua vida, a questão de um planejamento, de uma organização, para quê? Para que sua vida possa fluir, para que você possa melhorar o seu desenvolvimento, né? E logo os seus resultados. Uma coisa que a Flávia falou que me chamou muita atenção, Flávia, foi a palavra equidade hoje. Né? Quando você fala equidade, né? Puxando o gancho que a Alexandra falou sobre esse olhar do outro, como é que vem essa palavra equidade agora na área do empresarial, né? Porque eu já vi ela na área do direito, na questão da Constituição, mas o meio empresarial está sendo novo. Realmente está sendo novo e existe também essa questão da diversidade. Equidade, diversidade. As empresas agora precisam se adequar, estarem tem que ter um departamento agora de responsabilidade social. É muito complexo, porque isso também gera custo, né, Alexandre? E hoje as empresas passando, se recuperando pós-pandemia, porque nem todo mundo vive do digital, né? Nem todo mundo fica milionário aí vendendo curso na internet, né? A vida mesmo, a vida como ela é, o produtor, as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem, como a empresa que a Alexandra atua, que prepara empresários para alavancar seus resultados, mas assim, e antes de tudo isso, não só alavancar resultados, mas para que elas se enxerguem como pessoas, não é, Ale? E aí, agora, nesse momento que nós estamos vivendo inúmeras situações, inúmeras catástrofes, inúmeras coisas que o ser humano precisa olhar para o ambiente que ele vive.
Então, ele precisa pensar, as empresas, como eu criar uma empresa e ter sustentabilidade. Eu vou falar da minha. A minha empresa é a empresa a gente chama de serviços e consultoria, consultoria, mentoria, serviços, né? Como a minha empresa, porque ela não produz gás metano, ela não tem linha de produção, mas ela 100%, o trabalho dela é feito por pessoas. Então, como a gente vai adequando essas questões? Em que momento nós vamos trabalhar essa questão da diversidade? Eu já tenho atuado, até porque eu entendo, eu como empresária, como pessoa, como agente de impacto social, eu entendo que a oportunidade tem que ser dada a todas as pessoas que querem trabalhar, que têm vontade de crescer. Então, assim, já nas unidades aqui de São Paulo, a gente já trabalhou essa questão da diversidade sem saber que precisava disso, porque nós entendemos que aquele profissional, ele era apto para aquilo. Só que hoje nós temos que adequar essa questão da equidade. Então, o que é isso? As empresas não podem ter mais um time 100% homem. Tem que ter o quê? Equiparado, homens, mulheres. Aí agora entram também a questão das mulheres trans e o LGBTQIA+, enfim, uma série de mudanças dentro para que as empresas, que o mundo se torne igualitário. A gente sabe que isso vai demorar 300, 400 anos, mas existe já essa temática e essas políticas que vão, tanto que cresceu assim absurdamente. Eu vi até exame dando curso de ESG, diversidade. E então, o que eu entendo, nós estávamos falando de protagonismo, né? Isso. A Alexandra é mulher, o currículo invejável, 30 anos de gestão, de grandes corporações. Hoje ocupa um espaço que há algum tempo atrás, como CEO, né, como CEO, ela ocupa um espaço que há alguns anos atrás era só de homem. Então, isso é equidade. Dá a mesma oportunidade para homens e mulheres, gays, lésbicas, afins e pessoas que possam também atuar de acordo com a sua capacidade também, porque isso é muito importante. As empresas entenderem isso. Ah, mas tá ok. Como que eu vou lidar com a equidade? Vou contratar uma mulher só para estar adequado? Não. Você tem o gestor, não sei se você concorda comigo, Alexandra. O gestor tem que tomar esse cuidado hoje. Não só a minha empresa ser uma empresa que se preocupa com o impacto social, com a questão da diversidade, mas também tem que se preocupar com a qualidade, né, e nos resultados dela. Isso. Então, eu entendo hoje que é um assunto bastante complexo e difícil para todos lidarem, mas é importante essas pautas. E eu voltando na questão do ambiente sustentável, que eu entendo que um ambiente sustentável não é só você reciclar o teu lixo, não é só isso, é você também ter uma boa gestão de equipe, né? Gestão, tipo, a gente falou muito assim, isso não tá bom, tá tóxico, vou sair, mas antes que você faça toda uma mudança, porque isso também gera custo para uma empresa, investir no time, treinar, capacitar, entender qual é os momentos, né? Porque as pessoas estão se transformando, elas se transformam todos os dias. Eu me sinto em transformação todo momento está acontecendo milhões de coisas. Então, eu vejo que as empresas necessitam, nesse momento, investir nessa questão da diversidade, mas assim, nunca se esquecer, não entrar só porque isso é modismo, porque tá na moda, porque agora vai ter uma lei para a diversidade, que você vai ser fiscalizar, já estão se falando sobre isso, mas de que forma? Não se esquecendo, o fato de eu ser mulher, eu sempre enxerguei o fato de eu ser mulher e negra, isso, assim, muito pelo contrário, me deu privilégios, né? Me deu mais dor de cabeça,
Mas ok, mas até que ponto hoje eu estou qualificada para chegar dentro dessa questão da diversidade? E hoje, falo das minhas empresas, já tantos parceiros, nós contratamos, já temos essa política de contratar as pessoas, independente do seu credo religioso, cor, raça, para mim não importa. Mas a gente entendeu o seguinte, que todas as pessoas merecem oportunidade e também respeito. E as empresas merecem também esse respeito. Na hora da questão de, assim, eu não posso só contratar uma pessoa por conta da questão da diversidade, mas eu preciso que essas pessoas sejam capacitadas e os órgãos públicos, as autoridades competentes, o governo precisa dar mais condições, investir mais em educação, em capacidade, eu digo para todos, para que cada um no seu grupo possa ter as mesmas oportunidades pela sua capacidade, não pela sua opção sexual ou porque você nasceu de uma determinada cor. É o que eu entendo. Eu sei que é muito polêmico falar sobre isso, ainda mais. E eu posso dizer isso porque eu tenho lugar de fala, né? Sendo mulher e negra. Tanto que o EBC está lá, escrito lá nas redes sociais, que é empresa constituída por negros. Agora tem isso também. E é claro que isso vai oportunizar, vai complicar, vai segregar, vai juntar um certo grupo. Então, foi o que a gente estava falando. É o olhar, né, para o empresário olhar para si mesmo com carinho e não surtar com tudo isso, para buscar meios, parcerias, ajuda para poder implantar, fazer essa questão dessa nova implantação dentro das suas empresas, adequando essa questão, principalmente da governança, ecologia, voltando, vamos rebobinando a fita, a gente estava falando. Então, assim, por exemplo, reduzir são ações tão pequenas, né? Reduzir ali a questão quando a gente fala de ecologia, do ESG, você pode reduzir a quantidade de cápsulas que você utiliza na tua empresa, por exemplo. Você pode, lá a gente comprou aqueles cafezinhos, sabe, com coador de vó, e para poder servir para os clientes, achar aquilo um must, né? Então, porque isso traz uma memória até afetiva. E nós vamos contribuir reduzindo o número de cápsulas usadas. E quando tem cápsula, dá o destino certo. Questão da governança, o que a Ale está falando. Você ter uma governança na tua empresa que seja empática, né? Mais humanizada, porque quando você trata o seu negócio, ele é constituído por pessoa. Quem vai te dar lucro são as pessoas. Por mais que a inteligência artificial, por mais que o digital está aí, mas por trás do digital são pessoas que estão lá. Para o chat GPT está lá, uma pessoa criou a inteligência artificial. Então, essa questão da governança, aplicar e abrir as oportunidades, seja para mulher, para trans, para quem for, de acordo com a metodologia, com a cultura da tua empresa, fazer as adequações, né? E a questão do impacto social, que eu acho importante, as empresas hoje, elas fazerem parte desse movimento, e muitas vezes não é só doar uma cesta básica, é doar o seu conhecimento, preparar pessoas para empreender, né? De repente, você preparar os jovens, essa juventude que está tão perdida, sem saber para onde ir, o que fazer, ele tendo acesso a tantas coisas que a minha avó dizia assim, tudo que é demais é sobra, né? Que a gente precisava que a gente precisa ir conhecendo cada coisa no seu devido tempo. E essa geração, ela tem acesso a tudo. Então, essas empresas poder contribuir com a sociedade, dando oportunidade e capacitação. Isso gera impacto e diminui a criminalidade. Essa é a minha visão, falando sobre diversidade, sobre governança, ecologia e todas essas questões que envolvem o impacto social. Uhum.
Alexandra, você que trabalha com empresários, como é que você vê essa questão? Você acha que eles já têm uma dificuldade? Você acha que isso já está sendo aplicado, está chegando? Como é que você, né, eles falam, não falam? O que você acha dessa essa nova visão? Porque é pela ONU, né, até 2030, nós temos uma agenda onde tem critérios, né, a serem adequadas. Eu acho que a gente ainda está distante, porque o empresário no país, ele ainda está sofrido, buscando gestão, buscando sobreviver, buscando lucro, buscando pagar contas. Então, eu acho que tem várias situações aí. Agora, o que vem muito forte, e aí vem essa questão junto, que é a questão de você implantar cultura na empresa. Quando você implanta uma cultura de propósito, você nasce aquela empresa com um alicerce diferente para que as pessoas estejam mais adaptadas e mais abertas para outros tipos de situação. Então, para mim, tem uma situação que vem antes, que é a implantação de uma cultura já com essas características. Não adianta a gente fazer top-down porque é uma lei. No meu ponto de vista, vai ser feito. De alguma forma vai ser feito. Só que vai ser sustentado dentro da empresa? Será que as pessoas estão preparadas dentro da empresa para receber tudo isso? Eu acho que ainda não. Né? A gente ainda está falando aqui de bullying feminino, a gente está falando de falta de gestão, aí vem algo tão mais complexo. Na prática, eu acho que é tudo muito bonito. Na prática, na hora que você desce ali, que você tem problemas de máquina, problema de entrega, clientes e tantas demandas no dia a dia do empresário, não é tão simples assim. Uau. Então, no meu ponto de vista, eu acho que tem algo que a gente tem que pensar antes, que eu estou vendo que dá muito certo e que está sendo muito bem conduzido e as empresas estão tendo resultados e para chegar nisso, que é a implantação da cultura da empresa. Exatamente. É quando a empresa ela tem um propósito, ela tem um direcionamento, ela tem missão, valores, ela tem ali solidificado o que ela realmente quer fazer e ela quer para a sociedade. Né? Independente do produto que ela está entregando ou independente da forma com que ela está atuando. E quando você tem funcionários alinhados com esse mesmo propósito, com essa cultura, é muito mais simples e fácil. E aí é positivo. Né? Tudo que vem de diferente, ele vem a agregar algo que é o básico. Então, eu tenho aí uma opinião um pouco mais prática em relação a isso, que eu não acho que é tão simples. Vai chegar uma hora que vai virar top-down, só que tudo que é top-down, ele não se consolida, ele não se solidifica. Aí eu já imagino isso num ecossistema. Então tem ali um empresário que faz esse top-down, o funcionário dele não entendeu direito, vai virar gestor, aí ele não vai conseguir passar para os próximos colaboradores, ou ele vai sair dali, ele vai abrir a empresa dele, só que como ele não entendeu, ele vai abrir a empresa dele sem aquele valor, sem aquela contribuição, e aí isso vira uma bola de neve. Mas é um assunto realmente... Por isso que eu acredito muito que dá para salvar o mundo? Não, não dá. Eu já fui uma pessoa que tentou salvar. Não, você não salva o mundo. E é muita pretensão, né? Querer isso. Mas se a gente for plantando todos os dias sementinhas, né? E aí, de alguma forma, o mundo de algumas pessoas vai se tornando melhor. Eu acredito que isso pode, sim, trazer bons resultados. Gente, nós conversamos cada assunto, e eu vou falar para você que a gente ainda não terminou. Ótimo. Mas eu preciso de água, eu preciso dar aquela respirada e aí a gente volta com mais um bloco. Combinado. E esse bloco vai ser super especial, Alexandra, porque eu tenho umas perguntas de sucesso para você e para a Flávia de produtividade. E claro que a gente vai passar muitas dicas, livros e algumas informações assim bem importantes. Muito legal, obrigada.